Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo susse? Meu nome é Vanderlei Silva e eu sou professor oficineiro de técnica vocal da Escola Municipal de Música de Paranaguá, das oficinas culturais da Secultur. Este é mais um vídeo do quadro Tecnicamente Falando, onde a gente vai ter uma aula completa de mais ou menos uns 50 minutos. Esse formato de videoaulas é um pouco diferente do que estávamos acostumados quando as aulas ainda eram presenciais, mas espero que a gente possa continuar se adaptando como a gente já tem feito aqui através das redes sociais, né? E aí, preparado para o vídeo? Então, bora lá! Na aula passada, nós falamos um pouco sobre o aquecimento vocal. Um pouco não, na verdade a gente falou bastante, né? A gente entendeu como o aquecimento funciona, quais são os exercícios que a gente pode usar para fazer esse aquecimento e a gente também conseguiu compreender como ele influencia na hora que a gente vai cantar. A gente também conseguiu fazer algumas comparações, enfim, a gente entendeu o que é o aquecimento vocal e como a gente pode aplicar ele no nosso dia a dia. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre estudo. Como que funciona o estudo do canto? Como que vai desde a escolha dos repertórios, aos exercícios que são os ideais para fazer naquele dia, como que você vai estudar esse repertório, enfim, a gente vai falar sobre um passo a passo, uma metodologia nossa que nós vamos adotar. Também é uma opção sua, você não é obrigado nem obrigada, né? Mas a gente vai entender um pouco sobre um processo que pode te ajudar na hora de estudar um pouco mais sobre canto. Ah, mas antes, pessoal, eu não posso esquecer, né, os recadinhos da semana. Então vamos lá, o primeiro recadinho sempre será o da boa convivência. É muito importante continuar tendo esse bom relacionamento que estamos tendo nas redes sociais. O segundo recadinho é sobre as monitorias. Toda quarta-feira, às 15 horas, no nosso grupo do Facebook, Oficina de Técnica Vocal com Vanderlei Silva. Precisa de acesso, assim, você vai pedir permissão de acesso, mas eu aceito todo mundo que quiser participar. Lá você pode tirar suas dúvidas, você pode dar uma procurada pelo grupo, já tem algumas atividades sendo realizadas lá. E na quarta-feira, às 15 horas, você pode se encontrar comigo numa live. Eu vou estar, vou abrir minha câmera e vou estar conversando com os alunos através dos comentários. Você pode deixar a sua pergunta, seu questionamento e a gente vai respondendo na medida do possível. A outra monitoria acontece na sexta-feira pelo Google Meet. Essa monitoria é numa plataforma que precisa de um link para você acessar, mas esse link também vai ficar disponível lá no grupo do Facebook. Esse link vai ficar disponível mais ou menos uma hora antes, ali por volta das 2 horas da tarde, e eu começo a aceitar alunos na sala de reuniões do Google Meet a partir mais ou menos das 2h55. Beleza? Se você quiser entrar em contato comigo, você pode deixar um comentário aqui nesse vídeo mesmo, ou você pode ir lá no grupo do Facebook e deixar algum comentário lá, deixar uma mensagem, e eu prometo que respondo na medida do possível, tá bom? Ah, pessoal, aqui no canal do Cultura na Rede tem várias oficinas acontecendo. Tem oficina de teoria musical para aqueles alunos que precisam desenvolver a parte de leitura da partitura, né? Tem outros instrumentos musicais, inclusive alguns que podem ajudar no acompanhamento vocal. Tem oficinas de teatro que podem ajudar na interpretação. Enfim, tem várias outras oficinas que podem contribuir para o seu desempenho no canto. Dá uma olhadinha aqui no canal, pode ser que você acabe encontrando alguma coisa que te ajude. Aproveita e se inscreve no canal, ativa os sininhos e já deixa o seu like, o seu joinha aqui no vídeo. Mas também, né, pessoal, chega de enrolação, vamos falar do nosso conteúdo. Então eu vou passar para vocês um passo a passo de como eu estudo, de como eu encontro o meu repertório, enfim. A gente vai dividir
em momentos diferentes, tá? Para que a gente possa compreender melhor. Então eu vou começar com esse primeiro momento, falando sobre escolha de repertório. A primeira coisa que você precisa levar em consideração quando vai escolher um repertório é para que situação você precisa dessas músicas. Se você só canta por hobby, se você vai cantar na igreja ou se você tem um compromisso profissional, vai fazer diferença na hora de você escolher seu repertório. Vamos dizer que seja só por hobby. Como que você vai escolher seu repertório? Você vai cantar aquilo que você gosta. Claro, você vai começar procurando dentre as coisas que você gosta, né? Se você for cantar na igreja, você também tem essa opção. Você pode procurar dentre as músicas que são permitidas, né, cantar na igreja, alguma que você goste. Agora, se você é profissional e você é contratado para cantar uma música específica, daí infelizmente você não tem muitas opções. Mas ainda assim existem formas de estudo, você pode encontrar versões ou arranjos, enfim, você pode reconstruí-la e fazer seu próprio arranjo, né, dessa música, tudo depende também do contratante. A gente vai falar de modo geral para aquelas pessoas que ainda não sabem como escolher esse repertório. Então eu vou presumir que não sejam profissionais, porque os profissionais já sabem como escolher seus repertórios. Não, eu vou falar para aquelas pessoas que estão realmente começando a entender agora como que funciona a técnica vocal, o canto e a forma que a gente pode melhorar os estudos com isso. Então é com esse pessoal que eu estou conversando. E é para vocês que a gente vai ter essa aula de hoje. Então, eu vou focar na primeira parte ali, aquele primeiro item, que é se você canta por hobby, como que a gente vai encontrar esse repertório, beleza? Você só canta porque quer, pelo seu prazer. Óbvio, você vai escolher músicas que você goste. Então, você pode começar puxando na sua memória algumas músicas que você gosta de ouvir, que você tem o hábito de ouvir, ou que você ouviu alguma vez e achou muito bonita. Enfim, você vai buscar inicialmente a fonte da sua memória para ver se aquele repertório está por ali. Você vai começar escolhendo algumas músicas. Tudo bem se você quiser cantar uma música de cada vez, mas eu sugiro que você escolha algumas, porque assim você pode ir peneirando e selecionando para ver até chegar uma música só e você começar os estudos por ela. Mas eu indico que você já monte um repertório. Começa pensando, sei lá, em umas 10 músicas para chegar em uma, ok? Você vai escolher dentre essas músicas aquela que mais te agrada. Não, nada a ver isso. Uma vez que você puxou na sua memória algumas músicas, você já conseguiu montar ali, né, uma listinha com algumas músicas. Você pode procurar referências auditivas dela. Hoje a gente tem muitos recursos. Se você está assistindo essa videoaula, você tem acesso ao YouTube. Procura no YouTube, vê aquela música, vê o que o YouTube já sugere como outras músicas. Vai pesquisando, procura lá ouvir as músicas, ter certeza que essas são as músicas que você pretende encaixar no seu repertório. Uma vez feito isso, escolheu já essas músicas que puxou da memória, ouviu essas músicas, você vai peneirando dentre essas músicas aquelas que você já tem alguma facilidade em acompanhar a melodia. Se você está acompanhando bem certinho as videoaulas, então você já viu aquela videoaula falando sobre afinação. É muito importante nesse momento que você já tenha uma boa noção de afinação para poder ir cantando junto com a música. Não precisa saber a letra certinho, nem a melodia certinho. Você precisa avaliar se essa música fica encaixando ali na tua voz, se ela fica dentro da tua voz.
ainda não é um momento final, é um momento inicial, a gente está selecionando o repertório. Então não precisa cantar prontamente a música, você pode ir vendo se aquela música tem a ver com a sua voz, se está se encaixando ali, né? Às vezes não é nenhuma questão de tonalidade, né? Porque a cada música tem um tom, isso vocês vão ter que olhar lá na aula de teoria musical, tá bom? Mas cada música tem sua tonalidade e você pode alterar essa tonalidade, se caso não se encaixar com a tua voz, aquele tom original, você pode mudar. Eu não vejo problema nenhum com isso, eu acho que não há problema em alterar o tom das músicas. Então, assim, você pode fazer essa alteração, não é essa a questão, mas é você avaliar, por exemplo, se às vezes a música não é muito lenta, as frases são muito longas e a sua respiração ainda não dá conta, né? Às vezes a música não é nem muito aguda, nem muito grave, mas ela fica numa região meio agudinha ali que já fica meio desconfortável de cantar, enfim. Procura, avalia, às vezes, né, a música tem uma extensão muito grande, vai de muito grave até muito agudo, e às vezes sua voz ainda não está preparada para isso. Então você vai ter que avaliar esses momentos diferentes, né, da música, e ir cantando junto e percebendo junto se você já tem condições de executar. Ainda não estamos falando da escolha de uma música, a gente ainda está falando da escolha da lista completa. Você vai, dentre essas aí, você vai vendo quais se encaixam. E você só vai tirar dessa lista aquelas que você está vendo que o seu conhecimento técnico ainda não dão conta de executar aquele repertório. Tá? Então você só vai tirar da tua lista inicial as músicas que você vê que não vai dar ainda, mas que dali para frente pode ser que dê, né? Então você vai criar ali uma lista um pouco menor, peneirando já aquelas músicas que você sente que tecnicamente você vai dar conta de executar. No segundo momento, eu já sugiro que você parta para a análise do texto. É muito importante você saber a mensagem do que você está cantando, né? A gente viu isso lá na nossa primeira aula e eu falo bastante sobre essa questão da importância de ser um intérprete, a importância de ser um cantor e transmitir uma mensagem, o quanto isso é quase que uma missão, né? Então a gente precisa ter responsabilidade com o conteúdo. Por isso que é muito importante que nesse segundo momento você pare para analisar a letra, o conteúdo que você está cantando. Então você vai fazer primeiro uma leitura imediata daquele texto. Você vai ver o que aquele texto está dizendo, né? Você pode fazer uma análise trecho por trecho, frase por frase, compreendendo o que cada palavra, o que cada acento, o que cada sinal, né, de expressão, seja interrogação, seja de exclamação, enfim, a gente entender o que o texto está dizendo é algo muito importante. É importante entender o que o texto diz para o compositor. Se você puder fazer essa análise, ela é importante. Mas eu acho que ela é uma análise secundária. A análise mais importante é o que você entende daquela música, porque é você que vai cantar, né? Então, analisa o conteúdo dessa música para você compreender bem o texto. Isso já vai ser uma dica que vai te ajudar na hora de memorizar a letra. Porque se a música ela faz sentido, a letra faz sentido também, daí não tem como esquecer a ordem, né? Porque você não memorizou uma ordem de letra, você memorizou uma ideia, e daí você não tem como tirar essa ideia de ordem. Se possível, imprime. Se possível, papel impresso. Não dá para imprimir, escreve à mão, mas escreva. Porque você vai ter que fazer anotações, você vai ter que marcar coisas, né? Então é importante que o papel esteja aí à sua vista, que esteja à sua frente. Tenha também sempre com que anotar. É bom que seja um lápis, porque daí você pode apagar. Tem a borracha também por perto.
né? Com o tempo, vocês vão começar a usar até outras opções de marca-texto, canetinha colorida, enfim, outros recursos para melhorar a visualização daquele estudo, né? Mas o estudo mesmo não se dá na prática de ficar cantando. Esse é o momento do teu ensaio. O estudo ele é prévio, né? Então você vai analisar a letra, você vai ver o que aquele texto está dizendo. Eu vou dar um exemplo depois, eu vou mostrar para vocês o roteiro do meu estudo, mas como eu tenho feito sempre, eu primeiro trago a explicação, depois eu trago a prática, a execução, né? Então eu vou começar com esse primeiro momento explicando para que vocês entendam bem. E já vão providenciando esses materiais conforme eu for falando, porque assim, quando chegar lá no final do vídeo, vocês já sabem, né, já acompanharam todo o processo e já sabem como fazer os estudos de vocês. Então já pensem pelo menos em uma música aí para já ir pegando e fazer a análise depois comigo, tá bom? Então esse segundo momento é a análise da letra. É muito importante a visão do autor, mas a sua é mais importante. Você vai primeiro ver o que você entende com aquela música, depois você vai ver o que o autor quer dizer com ela, o que ele quis dizer com ela, né? É muito importante você fazer uma análise histórica também, uma análise de palavras. Se tiver alguma palavra que você não conheça na música, é importante pesquisar, é importante entender, né? Então assim, ó, por exemplo, o pessoal que canta na igreja, geralmente canta vinculado a alguma mensagem bíblica, alguma passagem, tem que saber o que está contextualizado lá, o que está dizendo, né? Se é inspirado em algum outro livro, algum trecho da música que você está cantando, é importante que você tenha essa contextualização. Se fala nomes de pessoas, saiba quem são essas pessoas. Enfim, é importante compreender todos os elementos que compõem aquele texto, não só as palavras que estão nele, tá? Uma dica que eu dou aqui é uma coisa que eu faço bastante. É tirar, porque como é música, geralmente o texto vem em verso, como se fosse uma poesia. Eu sugiro que tire do verso, transforme em prosa, sabe? Acrescenta a palavra se precisar. Agora, nesse momento do estudo, não tem problema. Acrescenta palavras, crie personagens se você sentir que existe diálogo naquele texto. Enfim, a ideia é que vocês construam um novo texto explicativo, mas usando o mesmo conteúdo do texto da música. Tá muito complicado? Vocês estão conseguindo acompanhar até aqui? Qualquer coisa, vocês tirem dúvida na monitoria, beleza? Mas eu espero que esteja ficando claro. Agora, nesse terceiro momento, a gente começa já a fazer a análise melódica dessa música, compreendendo o que a melodia dela está construindo. Porque o texto melódico, né, o texto musical, ele também diz coisas, tanto quanto um texto escrito, né, um texto, palavras mesmo. Existem construções musicais que a gente chama de frase musical, e elas também têm a mesma função que uma frase textual. Essa entonação musical você consegue perceber pela melodia também. Então assim, a melodia está subindo, a melodia está descendo, a melodia se repete várias vezes. Tudo isso é muito importante você perceber e você entender o que está acontecendo naquele momento. Compreender essa frase musical permite que você, né, que vai estar cantando, tenha um domínio maior sobre a música. Principalmente porque você não vai precisar ficar se preocupando depois com afinação, porque a gente ainda nem entrou nos estudos da parte de técnica. A gente está falando só de uma análise prévia, né? Então, assim, faça essa análise musical compreendendo todos os elementos musicais possíveis.
Então, assim, na música popular, principalmente, a música tende a ter um sistema bem repetitivo, onde só a letra muda. E daí vai tendo estrofe, refrão, mas a linha melódica, a linha harmônica é muito similar. Se você já é musicista, se você já estudou música em alguma outra fase da sua vida e por isso você já tem noções de teoria musical, então eu sugiro que você faça também a análise harmônica da música para compreender o que vai estar acontecendo no acompanhamento, né? Nos outros instrumentos enquanto você vai estar cantando. Acompanhamento não, tá, galera? Não é legal falar acompanhamento. Na música ninguém acompanha ninguém, todo mundo faz música junto. No máximo a gente pode dizer assim que um playback é acompanhamento, mas ainda assim a análise harmônica, se você já tem condições de fazer isso, é muito importante. Mas é muito importante que nesse momento dos estudos a afinação se resolva. Ela não pode ser um problema que você vai levar adiante, porque adiante você já vai ver coisas técnicas mesmo. Tá bom? Tá comigo até aqui? Podemos dar continuidade? Então, partiu! Agora que a gente já passou por esse primeiro momento de escolher o repertório, de analisar a letra, de compreender a melodia, a gente vai para a nossa quarta fase, para o nosso quarto momento, que é compreender aspectos técnicos daquilo que a gente vai cantar. Como que você vai fazer isso? Você vai voltar a ver aquela música quantas vezes for necessária para abranger todos os aspectos técnicos que você estudou até agora. Então você vai fazer um apanhado geral dessa música, analisando primeiro a respiração. Então você vai ver onde tem frases mais longas, onde tem frases mais curtas, onde você pode respirar, onde não dá tempo de respirar, onde existe a possibilidade de você fazer uma respiração curtinha só para completar aquela frase e depois fazer uma respiração maior. Você também vai anotar onde estão os ápices das frases que você vai cantar, porque é muito importante que a coluna de ar nesse momento já tenha alcançado o seu ápice também. Então você vai construir todo um arco, né? um fraseado pensando na sua coluna de ar, e você vai fazer isso nesse momento prévio. Então, assim, na quarta fase, nós vamos dividir em momentos, e o primeiro momento da quarta fase de estudos é respiração, tá? Você vai fazer isso da música toda e vai levar o tempo que for necessário. A gente está falando de estudo, a gente não está falando de apresentação, a gente não está falando de ensaio, a gente está falando de antes de tudo isso. É um momento prévio que vai acontecer só você, ainda não é com a galera, não é com banda, não é com os outros alunos, esse é um momento teu, do teu estudo. Então, assim, se demorar não tem problema, né? Você não tem pressa por cantar, leve o tempo que for, mas faça com calma, vendo frase por frase, estrofe por estrofe. Nesse sentido, a técnica vai ser diferente. Às vezes, a respiração da estrofe anterior não serve para essa estrofe, vai ter que respirar em lugares diferentes. Então, você vai ter que fazer toda a construção, né, da sua linha de respiração. A minha sugestão nesse momento é que você já vá treinando com a sua coluna de ar. É muito importante que nesse momento dos estudos de respiração, você faça a prática pelo menos com S ali, acompanhando a frase, para ver se você tem condições de construir aquela frase depois. É claro que o S economiza muito, depois você vai gastar mais ar, mas pelo menos já te dá uma noção de como essa coluna de ar vai ter que estar funcionando na hora que você for cantar. Beleza? Você está comigo até aqui? Vou continuar então, hein? Depois de você ter feito o estudo da respiração, é muito importante você começar a se preocupar com as questões de ressonância.
Então você vai experimentar esse repertório como você já estava fazendo, com a respiração, pegando tudo de novo. E é aquilo que eu falei, é isso, vai pegar tudo de novo mesmo e vai ter que começar tudo de novo a música, e várias vezes isso vai acontecer, porque você está fazendo um estudo de aspectos técnicos. Principalmente se você estiver iniciando, não dá para tentar fazer tudo ao mesmo tempo, porque você ainda não tem memória muscular o suficiente para enviar tantos comandos do cérebro para tantas partes diferentes, vai te sobrecarregar como aluno. Então, a minha sugestão é que você adote esse passo a passo com calma e vá assimilando pedaço por pedaço da música, pensando em cada aspecto técnico separadamente. Beleza? Então, esse segundo aspecto da técnica vai ser ressonância, onde você vai precisar calcular o espaço necessário, né, o alongamento do trato vocal necessário para a execução daquilo que você quer, o nível de ressonância que você vai adotar para isso, o cinturão de brilho que você vai ativar, né, e a região ressonantal ali que você vai utilizar. As vogais você não vai ter, né, a articulação, a dicção, você não vai ter muita opção, é o que é, né, senão a fala fica muito mal utilizada. Então, para ficar uma fala mais clara, a gente vai seguir os padrões das formas das vogais e consoantes. A gente ainda não viu isso, mas quando a gente estudar, vocês já saibam que é aquela forma fixa. A única coisa é que a gente vai estudá-las para construir um fraseado melhor. Isso a gente vai fazer hoje mesmo, tá bom? Mas neste segundo momento que a gente está falando do trato vocal, o que interessa mesmo é que vocês se preocupem com essa questão do alongamento e do nível de ressonância. MNNH, a gente já falou sobre isso. É muito importante que vocês estejam assimilando isso nos estudos individuais de vocês. Isso é estudo técnico, é um outro momento. Agora a gente está falando de estudo do repertório e a gente só está trazendo aspectos técnicos para o nosso repertório. Mas são momentos diferentes. A gente não está falando de fazer vocalize nesse momento. A vocalize é no momento do estudo técnico, tá bom? Então agora é estudo de repertório, é como que você vai colocar a técnica dentro do teu repertório. E você vai fazer assim, começa pela respiração, agora vem o trato vocal, depois você vai lidar com o registro. Esse segundo é ressonância. Eu falei de mais aspectos do que já falamos nas aulas, né, online, porque tem aqueles alunos que já estavam fazendo aula antes, então eles têm mais coisas assimiladas e por isso eles já conseguem se preocupar com mais questões ali do estudo do seu repertório. Mas você vai fazer conforme aquilo que você já aprendeu, conforme aquilo que você dá conta, tá bom? Então esse terceiro ponto, que é de registro, a gente nem começou a falar sobre isso nas nossas videoaulas ainda. Ela vai acontecer agora, já esse mês, eu acredito que seja na próxima semana ou na outra, mas ainda não estudamos sobre registro, então eu vou falar de um modo geral como que isso vai ser estudado nesse momento do repertório, né? Então nós vamos ter esse momento de estudo do repertório técnico, onde a gente começa com a respiração, depois a gente vem para o trato vocal, lidando com o alongamento do trato vocal, e isso que eu estou falando, pessoal, é trecho por trecho, pedacinho por pedacinho, frase por frase, e daí você vai ver o alongamento do trato vocal. Alongou bastante, viu que ficou estranho? Faz de novo e diminui esse alongamento do trato vocal. Daí achou que está pouco, vai se experimentando e anota. Eu criei um sistema de sinais de marcação que me ajudam a compreender o que eu quero tecnicamente naquele lugar ali, o que aquele lugar vai exigir de mim. Então eu tenho um sistema meu de anotações, quem sabe futuramente eu possa até passar para vocês, mas é uma coisa muito particular minha, assim, não existe padrão disso, né, em nenhum outro lugar.
Mas vocês podem anotar conforme os sinais de vocês mesmos. Pense assim, esse daqui vai ser um sinal para muito espaço, daí você faz o sinalzinho lá. Esse daqui é para pouco espaço, daí você faz outro sinalzinho. Né? Enfim, você vai planejar, é isso, você vai planejar como a música vai ser executada. Então é muito importante que esse planejamento seja técnico, né? Então você assimilou essa questão de ressonância, né, de aumento do trato, daí você vai ver o nível de ressonância, experimenta mais para cima aqui, né, no lugar do N, no lugar do NH lá para trás, lá para cima, né, girando a voz lá no alto, no topo da cabeça, faz o M vindo mais direto na boca, enfim, vai experimentando esse repertório e sentindo aonde você quer essa sonoridade. Você primeiro vai fazer com o exercício e depois você vai fazer com a letra da música, tá? Isso também é uma boa forma de acabar memorizando, porque você vai repetir tantas vezes e tantas vezes que a letra da música vai acabar sendo assimilada, né? Não tem como evitar. Mas, mesmo assim, não tenta pular aquela fase do estudo da letra, não. É uma fase muito importante, vai fazer muita diferença, principalmente nessa fase agora, porque agora você não tem que estar se preocupando com letra. Nesse momento do estudo, você tem que estar se preocupando com as questões técnicas, então a letra já precisa estar um pouco mais familiarizada e você precisa estar, lembre sempre, o papel ali para você ir anotando o que está acontecendo com você e com a sua voz. Você precisa ter controle disso, principalmente nesse começo, para você ir assimilando cada vez melhor esses aspectos técnicos. Beleza? Beleza? Tá comigo até aqui? Posso falar de registro então, que eu já dei o spoiler que ia ser o próximo assunto, né? E aí, já posso falar? Então, beleza, vou dar continuidade. Para quem já compreende de registro, esse momento do estudo você vai fazer uma análise do tipo de voz que você vai usar. Se você quer uma voz mista, uma voz densa ou uma voz suave. Eu vou usar os termos mais técnicos mesmo, que é para aqueles alunos que não chegaram nesse lugar, nem tentem se aventurar por ele, tá? Quando a gente chegar nessa fase de compreender isso, esses alunos vão compreender também, né? O pessoal que está começando vai compreender também. Mas o pessoal mais veterano já vai saber do que eu estou falando e daí eles também conseguem já ir construindo essa parte dos seus estudos. Mas você vai buscar a musculatura que você acha que se encaixa melhor naquele trecho musical, naquele momento ali ou naquela música completa. Seja com um registro mais denso, com uma predominância de TA, né, o CT trabalhando mais de boa, seja um registro misto, onde os dois trabalhem proporcionalmente, ou um registro mais suave, onde a gente tenha o CT trabalhando com mais predominância. Isso tem a ver com vários outros aspectos que a gente ainda não estudou, mas para aqueles alunos que já estavam mais adiantados, ou se você caiu aqui nessa videoaula porque faz aula com outra pessoa e está se orientando, né? Tá procurando uma outra forma de se orientar, enfim, saiba que a gente não falou de registro nas aulas anteriores, nas videoaulas anteriores, então eu vou evitar de falar muito de registro para não saturar essa aula com outro conhecimento que não o do estudo mesmo, né, do processo do estudo do repertório, porém eu vou trazer esses aspectos gerais assim só para que você que já assimilou isso possa acompanhar também. Então a gente já tem aí sobre registro também como fazer essa análise e vai ser a mesma coisa. Vai voltar do começo da música, vai até o final da música, fazendo a análise pedacinho por pedacinho. Eu admito que eu por muito tempo usei até cores, assim, tipo vermelho, verde, azul, vermelho, verde e amarelo, né, do sinal de trânsito, mostrando assim, é muito difícil, é fácil, é mais ou menos, e eu marcava tipo, 2 frases antes da dificuldade ali, o vermelho, para saber que estava chegando a dificuldade, que eu tinha que ir me preparando. Enfim, eu fui criando meu sistema de
de sinais e cores que me facilitassem compreender nessa fase de estudo. Quando você vai para o ensaio, tudo isso já está praticamente orgânico, assim, tudo isso já quase você não está mais se preocupando, porque daí você foi para um outro momento, né, onde você já vai estar passando esse repertório para os momentos finais já, né? A gente daí o ensaio já está lá para os finalmente. A gente está falando do momento do estudo. Então você vai fazer esse estudo baseando-se primeiro na respiração, depois na ressonância e agora no registro, trecho por trecho, pedacinho por pedacinho, compreendendo os aspectos técnicos agora de registro, tá bom? Depois, o outro aspecto técnico que você vai se preocupar é de fato a dicção. Então, nesse momento, você também vai ter que dividir esses estudos aí. Então, você vai fazer um estudo primeiro do texto geral, para fazer a análise se tem algum lugar que tem algum trava-língua, algum lugar que incomode de fazer, ou que seja muito rápido de cantar. Você vai separar aquele momento ali, porque você vai precisar de alguma estratégia para melhorar a execução. Por exemplo, eu vou dar uma dica rápida aqui. Se o texto for muito rápido e a articulação for difícil de fazer, a minha sugestão é acelera mais. Então, nesse momento de estudo, pegou um trecho da música que é ruim de cantar, faz de novo mais rápido. Depois repete ainda mais rápido e vai repetindo até ficar muito, 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 muito mais rápido, a ponto de você não conseguir mesmo acompanhar. Depois você vai fazer ela bem devagar, bem, muito devagar, e daí você vai fazer no ritmo normal. Você vai ver que quando for no ritmo normal, parece que ficou até fácil. E na verdade não é, só porque você foi puxando a tua dificuldade ao extremo, e daí quando você voltou para essa região que antes foi dificuldade, agora ela é uma facilidade, né? Mas é só um macetinho assim, e também não é sempre que funciona, tá? É só uma coisa que funciona em alguns momentos e pode ser que num primeiro momento, se fizer isso, já resolva esse problema, né? Então você vai fazer essa análise do texto novamente, mas agora não é se preocupando com o conteúdo do texto, mas com a forma de falar, né? Então você vai fazer a análise bem completinha de todo esse texto, compreendendo se você vai falar o ou u, se você vai falar ou e, né? Fazer toda essa análise ali, compreender bem essa marcação do texto, porque você vai ter que acentuar bem isso. Uma coisa que ajuda bastante, principalmente na hora de construir o fraseado musical, é tirar as consoantes. Canta a música só com as vogais. O corpo da música está na vogal ali. E a consoante ela vai estar presente pro charme, sabe? Então, assim, o som está na vogal. É muito importante que construa esse som bem planejadinho. Então, minha ideia, né, minha sugestão é tira as consoantes e canta só as vogais para construir bem esse fraseado. E isso eu estou falando, claro, para uma música que você queira ter uma frase bem conectada, né? Assim, uma sequência sonora bem contínua. Se é uma música que você quer que tenha bastante... eu vou usar um termo mais teórico, que é staccato, né? Você quer um staccato ali, se vai ser bem silábica a música, enfim, aí vai precisar menos desse recurso. Mas eu sugiro que se você quer uma frase bem construída, bem conectada, que você faça esse estudo usando só as vogais. Eu vou dar os exemplos já já, beleza? Tá comigo até aqui? Posso continuar? Então tá bom. Agora, nessa próxima fase, nesse próximo momento do seu estudo, você vai começar de fato a cantar essa música, esse repertório. Agora você já viu todos os elementos, ou pelo menos os elementos principais
que você precisaria compreender para chegar nessa fase. Você vai começar a cantar e você vai perceber que ainda vai ter um monte de questões, principalmente técnicas, que vão estar atrapalhando. Agora é o momento de uma revisão final dos estudos. Você vai anotar como essas dificuldades estão acontecendo, onde elas estão acontecendo, e é em cima desses momentos, desses trechos de complexidade, é em cima dessa construção de estudos que você fez, que você vai organizar os seus futuros estudos de vocalizes. Então, você sentiu que você quer construir em determinado momento da música mais espaço do que você já está dando conta de executar, é sinal de que você vai precisar construir maior alongamento. Então você vai ter que fortalecer ainda mais essa musculatura. Se você sentiu que não é esse seu problema, mas de que quando você está chegando em uma região que precisa cantar bem baixinho, a tua coluna de ar parece que começa a falhar e a voz não sai direito, então, isso pode acontecer. Você vai precisar daí organizar de novo seus estudos de vocalizes, os exercícios de musculação do trato vocal, do aparelho fonador como um todo, do aparelho respiratório. Você vai precisar organizá-los novamente para poder te ajudar com o estudo daquele repertório. Entendeu? Então, assim, se você sentiu que aquela coluna de ar ali naquele trechinho não ficou como deveria, o que você tem que fazer é trazer para os seus estudos de vocalize e de exercícios mesmo, algo que vá contribuir para aquilo. É nesse momento que o professor de canto acaba sendo tão importante, porque ele já tem compreensão do tipo de exercício que vai ajudar a resolver aquele tipo de problema. E muitas vezes você ainda não tem essa compreensão, mas é muito importante que você comece a se conhecer, porque se você for se conhecendo, conhecendo as suas estruturas, como você funciona, você consegue pelo menos ir organizando o básico desses exercícios. E daí assim, você fez lá esse apanhado geral, você criou as suas estratégias de exercícios. Você precisa dessa estratégia bem organizadinha, quantidade de exercício, que tipo de vocalize vou fazer, enfim, determinar tudo isso bem direcionadinho, você vai se condicionando. Então, assim, hoje eu vou cantar a música X, eu vou pegar os exercícios que eu anotei aqui da música X, porque é essa música que eu vou cantar. Então eu vou estudar elementos aqui, da estética, da técnica vocal, que favoreçam aquela música. E assim você vai montando de música por música. Ah, professor, você falou para começar com 10 e agora no final eu fiquei com 3. De onde que vai diminuindo tanto? Você vai peneirando. Às vezes, a letra da música não é uma letra que você concorde. Você só percebeu isso quando você chegou lá na análise do texto. Às vezes, você chegou lá na parte da análise da melodia da música e viu que não ia dar conta por algum motivo. Enfim, você vai selecionando e nesse momento o ideal é que você tenha umas 3, 4 músicas que vai estar estudando. E é nesse momento que é muito importante que vocês entendam que o professor, ele não é necessário nos primeiros momentos do estudo. A análise da letra, a análise melódica, isso você consegue fazer por sua conta. Você vai levar para o teu professor os momentos de dificuldade para que ele resolva com você. Assim você otimiza os momentos da sua aula, Você constrói todo o seu estudo previamente e vai para a aula com esse estudo pronto. E assim você canta para resolver pequenos trechos que você está encontrando dificuldade. Beleza? Agora, pessoal, chega de papo e vamos para o nosso exemplo. Eu vou pegar uma música que, na verdade, eu já estudei. E estudei tem bastante tempo. Mas é uma música que está no repertório onde os alunos vão cantar em coletivo. Onde nós estamos estudando, ou vamos começar a estudar, na verdade, nas sextas-feiras, na reunião do Google Meet, às 15 horas. Nessas aulas de sexta-feira, a gente vai começar a preparar um repertório em conjunto,
E uma das músicas é essa que a gente vai aproveitar para entender os primeiros passos dela, né, o passo a passo de estudos dela, mas na real, esse estudo, como vocês viram, é muito individual, porque depende das dificuldades e das facilidades de cada um. Então, pode ser que uma coisa que seja dificuldade para um não vai ser para você, ou aquilo que para você é difícil, para o outro vai ser mais fácil. Mas o fato é que eu só vou poder apresentar o passo a passo. Você é que vai ter que analisar quais são as suas dificuldades, beleza? E a música que a gente vai fazer essa análise é Tambatajá, de um compositor chamado Valdemar Henrique. Eu não vou colocar a música aqui porque ela ainda não é de domínio público e eu não sei como funciona direito essa questão em relação às nossas videoaulas. Mas vocês podem procurar no YouTube, existem várias versões dela e uma das que eu mais gosto é num canal chamado Isabela Santos. A Isabela desenvolveu uma pesquisa para o mestrado dela, inspirado nas lendas amazônicas do Valdemar Henrique, e uma das canções é Tambatajá. Nesse caso, como Tambatajá compõe uma série de canções, é muito importante então começar compreendendo essa série de canções. As Lendas Amazônicas é uma série, né, de canções de um compositor chamado Valdemar Henrique que falam sobre as histórias mitológicas da Amazônia. A Tambatajá, essa música, ela é inspirada numa lenda também. Então, assim, para entender o que a letra diz, é importante entender o que diz a lenda. A lenda de Tambatajá é de que um índio da tribo Macuxi era muito bonito, muito inteligente e se apaixonou por uma índia. E essa paixão foi muito grande e eles viveram felizes por um tempo, mas a índia adoeceu e perdeu o movimento das pernas. O índio a amava tanto que ele fez um cesto, ele teceu um cesto e ele colocou essa índia no cesto e aonde ele ia, ele levava ela. Então, se ele fosse para a guerra, ele a levava, se ele fosse para a roça, ele a levava, e, enfim, onde ele estivesse, ela estava também. Um dia, ele percebeu que o cesto estava com um peso diferente, estava estranho ali, e quando ele foi ver, a índia, infelizmente, tinha morrido. E ele a amava tanto que ele foi na beira de um rio, de um riacho, e cavou ali uma cova e ele se enterrou junto com ela. Passaram-se algumas luas, veio a lua cheia e essa lua cheia iluminou esse lugar e ali foi nascendo uma planta nova, onde tem uma folha grande e dessa folha grande uma folha menor sai, né? Formando então o casal, né? Eternizando o casal e surge assim essa planta chamada Tambatajá. Muitos índios, né, muitos indígenas têm essa planta como algo bem mitológico e diz a lenda que se essa planta cresce bonita e viçosa, aquela casa, né, onde essa planta está, é uma casa onde tem muito amor, onde tem muito afeto, assim como o índio tinha pela sua companheira. Então, essa letra dessa música, ela é um canto falando dessa lenda, né, de Tambatajá, mas daí agora eu vou falar da minha visão, né, porque a ideia é falar também da nossa visão como intérprete, é de que a música está sendo cantada para a planta. É como se fosse um incentivo de que a planta crescesse bonita para mostrar que naquela casa, ou né, na casa daquela pessoa que está cuidando da planta, cantando para a planta, a pessoa quisesse que existisse muito amor ali dentro, então está cantando para a planta crescer bonita e viçosa, né? Então a letra da música diz assim: Tambatajá, me faz feliz, que o meu amor me queira bem, que seu amor seja só meu e de mais ninguém, que seja meu, todinho meu e de mais ninguém. Tambatajá, me faz feliz,
Assim como o índio carregou sua macuxi para o roçado, para a guerra e até para a morte, que assim carregue o nosso amor à boa sorte. Tambatajá, ah, Tambatajá. Vocês percebem essas entonações, assim, ó, eu estou colocando, eu estou lendo o texto, mas isso, de certa forma, me ajuda depois a assimilar o que eu quero produzir quando eu for cantar a música, né? Daí ela continua: Tambatajá, me faz feliz, que o meu amor me queira bem, que o seu amor seja só meu e de mais ninguém, que seja meu, todinho meu e de mais ninguém. Tambatajá, me faz feliz, que mais ninguém possa beijar o que beijei, que mais ninguém escute aquilo que escutei e nem possa olhar dentro dos olhos que eu olhei. Ah, Tambatajá. Sabe? Então, assim, eu fiz minha entonação, coloquei umas palavras, mudei um pouquinho o texto, porque o que me interessa nesse momento é compreender o que esse texto está dizendo. Depois disso, eu vou fazer a análise melódica. Como eu disse, eu não vou reproduzir a música, porque eu não sei como que funciona a questão de direitos autorais. O meu medo é que o YouTube derrube o vídeo, né? Que ele tire o vídeo do ar por causa disso. Então eu não vou colocar, eu não vou nem cantar a música, que é para vocês não terem um problema de perder essa aula. Às vezes eu tenho que regravar a aula por causa desse trechinho. Então eu não vou cantar a música, não vou apresentá-la assim, mas vocês podem procurar a melodia dela. Ela é uma melodia tranquila, mas ela é complexa num aspecto, que em um determinado momento ela é grave, ela começa gravezinha, assim, né, uma região bem confortável, e ela dá um salto de uma oitava. Então, para aqueles alunos que estão iniciando, podem sentir um pouco de dificuldade aí nesse começo. Mas nada que, se você não fizer o estudo de técnica ali, pensando nos aspectos técnicos, não vão te ajudar a resolver depois. Vai ficar fácil de resolver, mas no começo vai exigir um pouco de atenção, tá bom? Então você vai fazer essa análise melódica da música, acompanhando. Se você vê que não tá fácil a melodia, você vai procurar uma opção vocal ali que a tua voz se encaixe e não fuja da harmonia. Eu vou ajudar com isso nessa parte, porque afinal de contas a gente vai fazer essa música num arranjo em conjunto, né? Então você vai fazer essa análise pensando nesse arranjo em conjunto, tá bom? E pensando nos aspectos técnicos que vão te exigir. Lembrando lá, a ordem de respiração. Então vai fazer toda a música pensando na respiração. Eu indico que depois que tiver feito o estudo melódico, eu vou fazer assim levezinho só para a gente não ficar sem nada, né? Então ali no comecinho, onde diz ali, ó, Tambatajá, me faz feliz, que meu amor me queira bem, que seu amor seja só meu, de mais ninguém, que seja meu, todinho meu, de mais ninguém. Então assim, ó, vai ter que construir todo o processo vocal. Aqui eu fiz bem cru, sem pensar em muitos aspectos de ressonância, porque a ideia é construir uma coisa de cada vez. Então a preocupação desse momento é a coluna de ar. Perceberam que nesse finalzinho já não foi tão simples executar esse finalzinho, porque ele já precisa de uma coluna de ar que dure mais tempo. Então eu preciso planejar melhor essa coluna de ar, ou eu preciso encontrar uma opção que me permita respirar ali no meio do caminho. Uma possibilidade é ir ralentando esse final, né, diminuindo a velocidade, para poder ter uma respiração antes do de mais ninguém. Então, fazer ele de novo, ó. Que seu amor seja só meu, de mais ninguém, que seja meu, todinho meu, de mais ninguém, né? E daí você vai ter que ir pensando conforme a performance, né? Conforme o que você pretende apresentar com essa música, tá bom? E você vai fazer da música toda pensando nessa linha de respiração. Depois, no nível de ressonância. Depois você pode vir fazendo, por exemplo, com M.
e vai pensando no nível de ressonância. Está oscilando demais? Vamos tentar padronizar. Vamos tentar juntar com a coluna de ar, fazer com que a coluna de ar favoreça a prática desse som, né? A execução desse som. Tá bom? Depois vai pensar em registro, se vai fazer com a voz densa, misto, suave. Depois, percebem? Parte por parte, dicção. Aquela parte que eu falei de tirar as consoantes, né? Ficaria mais ou menos assim, ó. Sabe? É difícil, mas você vai tirando para ajudar a construir melhor a frase, depois você vai colocando de novo as consoantes, né? Então, melhora a linha. Depois vem com a letra. Me faz feliz. E assim você vai procurando e resolver esses aspectos técnicos. Essa música vai trazer algumas dificuldadezinhas técnicas, principalmente para quem é iniciante. E é a partir dessas dificuldades que a gente vai começar a trabalhar conteúdos nas nossas monitorias, tá bom? Então, a gente vai encerrando nossa aula dessa semana por aqui. Eu espero que você tenha tido bastante noção, bastante compreensão do que é o estudo do repertório, que você tenha se conscientizado de que não dá para preparar esse repertório 5 minutos antes de dar aula, né? Você vai ter que focar um tempo nesse estudo desse repertório. Claro, quanto mais profissional você quiser ser, mais dedicação para esse repertório você precisa empreender. É quando todos esses momentos estão resolvidos que você vai partir de fato para o ensaio, que é quando você só vai cantar a música naquela sequência de músicas que você pretende apresentar, ou quando você vai começar a juntar com um instrumental, sincronizando num arranjo diferente. Enfim, o ensaio é um outro momento. O momento do estudo é esse que a gente viu hoje. O meu desafio para vocês essa semana é que vocês, como já escolheram algumas coisas de repertório, agora comecem a estudar esse repertório a partir desse passo a passo que a gente conversou hoje. E que você também vá pensando a sua forma de estudar. O importante é que você tenha um processo didático de aprendizado daquela música que você pretende cantar. Beleza? E por hoje é só, pessoal. Não esquece das monitorias, hein? Quarta-feira, às 15 horas, no Facebook e na sexta-feira, também às 15 horas, no Google Meet. E por hoje é só, pessoal. É nóis!